Sim, ó, a gente sempre começa, mas eu acho que eu até estou cansado sempre de contar, né? Então, que a gente tem. A Luana contou aqui no início, tem feito esses encontros que a gente chama de conversas sobre caminhografia urbana, que é o título de uma pesquisa, né? Do grupo, que vai acontecer esse ano, 2023 e 2024. E no primeiro ano, uma das atividades seriam entrevistas com pesquisadores. E foi interessante que, com a questão da pandemia, né, e tudo mais, a gente resolveu, assim, num dado momento, começar a fazer essas entrevistas com conversas, né? E foi interessante que começou a se formar uma rede de pesquisadores, artistas, geógrafos, antropólogos, eu nem sei mais, a multiplicidade de colaboradores, né? E aí isso tem acontecido dessa forma, assim, né? Uma forma de conversa com o convidado. A temática é sempre sobre ou caminhar, ou cartografia, ou as duas coisas, né? Essa pesquisa ela está tentando pensar um pouco nessas duas formas de experiência e de pesquisa, né? Que são o caminhar e a cartografia, por isso que a gente chama de caminhografia, né? Nós inventamos essa palavra, porque a gente se deu conta que todas as nossas cartografias, a maioria delas, acabam sendo caminhadas. Elas têm uma conexão com esse movimento do corpo, né? Do caminhar. Então, a gente tem feito isso, né? Escutado. Então, a pessoa que é convidada fala uns 20 minutos, uma meia hora mais ou menos, e depois a gente conversa, faz perguntas, né? Comenta e tudo mais. Eu nem vou apresentar a Luana, eu acho que ela, meio que pelo que eu sei que ela vai contar, que ela vai se apresentar um pouco também, né, Luana? Pelo que tu me mostrou. Então, vou te deixar à vontade aí, se tu quiser compartilhar. Então é isso, boa tarde para todo mundo, né? Vou compartilhar minha tela aqui. E como, né, sempre um eterno orientador, eu compartilhei com o Edu, né, o que eu estava pensando em compartilhar, em falar aqui. Me diga uma coisa, fica bem se eu compartilhar assim, aí eu posso ir voltar no slide lá e ver vocês também um pouquinho. O Edu está com o microfone desligado. Pode ser, não tem Tá, problema. pode ser? Eu prefiro, que eu consigo ver você, senão fico eu falando para uma tela que eu acho isso tão estranho. Bom, então, primeiro dizer, né, que é uma alegria estar com vocês, também é uma honra fazer parte desse processo, né, de pesquisa, dizer que logo que o Edu me convidou, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou lá para falar de todos os desafios, dificuldades e tudo que deu errado nesse processo de caminhada, porque realmente esse meu medo dos cachorros é uma grande barreira, assim, né? Alguma coisa que me coloca num desafio mesmo para conseguir colocar meu corpo na rua, assim. Então, eu tenho que criar muitas estratégias, assim, não é algo tão natural, talvez, quanto seja para alguns. Então, é sempre um momento, assim, de muita reflexão, de muita apreensão e, enfim. E aí eu fiquei pensando, né? Vejam que desde que começou o projeto, acho que logo que eu marquei, quando eu tinha disponibilidade, eu me coloquei de início lá para o final do pessoal, justamente para ir pensando o que eu poderia compartilhar, o que eu poderia refletir sobre a caminhografia. Né? Então, vou começar me apresentando de uma forma mais formal. Eu acho que eu conheço todo mundo que está aqui, mas não sei se todos me conhecem. Eu sou egressa da UFPEL, eu fiz arquitetura e urbanismo, também fiz o mestrado, fui orientando no mestrado do Edu, e atualmente eu estou fazendo doutorado em planejamento urbano e regional no Procur. E aí eu propus essa linha do tempo para a gente ir conversando e para mostrar para vocês o quanto eu venho pensando que hoje me parece que o processo, né, as ações de cartografar e caminhar
elas sempre tiveram presente, assim, nessa trajetória, na minha trajetória de formação, muito por influência do Edu, e o quanto essas duas ações, assim, elas parecem cada vez mais indissociável, né? E aí eu sou um pouco saudosista, né? Eu fui lá na graduação pensar, resgatar algumas experiências, e eu fui bolsista de iniciação científica do Edu, num projeto do Paraformal, e me marcou nesse período as oficinas que a gente propunha, né? E tinha sempre o ponto de saída, né? E o lugar da chegada. E a gente propunha que a caminhada essa fosse livre entre esses dois lugares, né? Então, geralmente a gente percebia que as pessoas faziam um caminho mais curto ou mais movimentado, mas se propunha que, né, quem quisesse ou quem tivesse corpo para isso pudesse fazer uma deriva, né? Aqui tem o registro de uma oficina que aconteceu em Salvador, eu me lembro também de participar em Bagé e em Pelotas, e eu sei que o Edu e o pessoal fizeram em outras tantas cidades, assim. Tinha muito esse processo de caminhar pela cidade, de capturar as paraformalidades, e depois esse processo de digerir, né, de espiar, de refletir, de questionar, é ou não é, como é que é. Então, me parece que esse processo de caminhar e cartografar estava presente desde esse momento, né? Hoje, olhar para o passado parece que faz todo sentido. Um outro registro, assim, nessa reflexão, me veio na experiência da disciplina do Projeto 7, que era o projeto de loteamento que aconteceu na Balsa, que o Edu e a Nirce eram nossos professores. E aí eu me lembro que o Edu, mais da parte do arquitetônico, né, nós tínhamos que projetar um grande equipamento arquitetônico, que iria abrigar ginásio, práticas esportivas, e aí eu capturei aqui, minha dupla era o Juliano Coimbra, e eu capturei um pouquinho do vídeo síntese, né, que a gente fez, então se chamava Do Chão à Composição. E lá também a gente estava caminhando para esse território, buscando capturar alguns fragmentos, né, fazer uma coletânea, que me parece que a coletânea era uma indicação da repetição e a colagem das diferenças. E aqui me parece que a gente trouxe as duas questões, né, junto, assim, desses diferentes chão que estavam compondo esse território da Balsa, e ali, né, nesse processo criativo, né, da composição formal, depois de seguir algumas regras, de algumas proporções, então também trazer que esse processo da caminhada e da cartografia, além de indissociáveis, eles também estão muito relacionados ao processo criativo, né, me parece que aprendi talvez a projetar e a pensar os territórios assim, né, colocando o corpo, o pé no chão, né. Lembro muito de uma frase do Frei Otto, não que eu estude ou conheça muito sobre a obra dele, mas que ele comenta, né, que minha cabeça pensa onde meus pés pisam, e parece que a minha trajetória de formação tá muito colocada dessa forma. Uma outra experiência também na graduação foi o projeto do trabalho final, que eu fiz algumas propostas, né, para a minha cidade de origem, Itatiba do Sul. Nesse momento, o Edu foi minha banca, e eu me lembro que me marcou, né, pensando na questão da caminhada, que nesse momento, né, a caminhada lá na minha cidade, lá em Itatiba do Sul, era uma prática comum, assim, da comunidade, ao entardecer, todo mundo tinha esse hábito, assim, meio que para passear, mas também com uma prática esportiva, assim. E aí, nesse momento, junto com a teoria do Francesco Carreri, eu percebo que a caminhada é um instrumento estético, né? Ele é capaz de compor, de escrever, de modificar essa paisagem, de compor essa cidade. Então, a caminhada aqui, ela passa a ter uma outra reflexão, né, uma questão mais teórica. E eu me lembro que quem me ajudou a fazer essa ponte foi o Silvio, e ele me emprestou, né, que é uma honra, não sei se o
pessoal daqui conhece o professor Silvio Jansen, mas não era fácil conseguir um livro emprestado dele, né? E ele me emprestou esse livro do Carrere, que ainda era uma tradução inglês e espanhol junto, e, enfim, tinha todo esse cuidado, né, de estar sempre com as mãos limpas e não usar o esmalte para manusear o livro. Então, foi um primeiro acesso não muito forte, né, mas um primeiro contato. Bom, então, imersa já com algumas experiências, eu, não numa forma tão linear assim, né, caminho para, então, a elaboração do projeto do mestrado. E aí eu tinha muito forte, assim, que eu queria a cartografia como método de pesquisa, eu queria trabalhar com o Edu, continuar fazendo pesquisa com ele. E aí, importante eu marcar aqui, eu coloquei como um pontinho da experiência, que talvez a minha experiência da cartografia com o SIG, né, com o geoprocessamento. Nesse momento eu trabalhava com a Prefeitura de Jaguarão, trabalhava com análise configuracional, com simulação de crescimento, estava imersa muito num outro processo de cartografia, muito mais geográfico. E eu me lembro que quando eu fui fazer a proposta do projeto de pesquisa, minha irmã, que é psicóloga, me ajudou a revisar. E aí, cada vez que eu dizia que eu ia fazer cartografia, eu escrevia um parágrafo para dizer de que cartografia eu estava falando. E ela, vindo da psicologia, me dizia, tu não precisa escrever tudo isso. Tu já disse uma vez que cartografia agora trata a cartografia com uma naturalidade. Assume, reconhece e vai adiante, né? Então, me parece que para nós, arquitetos, talvez também pela minha trajetória, fica sempre muito pontuado, assim, que cartografia eu estou falando, né? Mais à frente, ainda durante o mestrado, eu dei aula na FAURB e dava aula de SIG. E aí eu me sentia, assim, num momento quase esquizofrênico, assim, falando de uma cartografia de manhã, estudando outra cartografia, escrevendo à tarde. E hoje, talvez eu reconheça essa cartografia sem tantas nuances, assim. Vou tentar falar mais um pouquinho disso mais à frente. Bom, e aí do mestrado também destaco duas experiências, né? Pensando que foi um processo, não só a dissertação em si, né? Essa experiência do estágio docente em Ateliê 2, e aí foi super legal. Aqui é um print do material da Lorena, que era a nossa aluna na época, vejam que honra. E foi junto com uma disciplina do Edu, foi junto com as colegas a Carol Klassen e a Antonella, que também acho que já tiveram aqui ou vão estar. E a gente tinha muito essa preocupação, assim, de tentar ir visitar a Z3, visitar esse território, percorrer esse território e pensar, né, como é que nós nos deslocávamos nele, como é que aquele território nos afetava, como é que nós estávamos imersos a ele. Então, me parece que aqui tem muito esse processo, tanto do ato, da ação de caminhar, quanto da ação de cartografar, mais uma vez vinculada ao processo criativo. Né? Na dissertação, então, eu busquei estudar, né, o meu foco, eu tenho me dedicado muito à temática das cidades pequenas, então, eu busquei cartografar essas cidades pequenas como um território de devir menor na contemporaneidade. E aqui eu pontuo, né, que talvez por essa minha imersão de estar trabalhando com o SIG, de pensar a cartografia de diferentes formas, que essas diversas adjetivações do método cartográfico, né, cartografia deleuze-guattariana, cartografia sentimental, cartografia social, pistas das cartografias, cartografia da geografia, cartografia urbana, que embora eu conseguisse reconhecer, entendesse a vertente de cada uma, que na pesquisa eu incorporava e fortalecia todas como cartografia, né? Talvez era até um ponto, assim, desafiador, mas era um pouco daquele conselho lá da minha irmã no processo inicial, né? De descansar um pouco e saber que eu estava fazendo cartografia sem ter que sempre estar pontuando aqui a cartografia tal, aqui a cartografia tal. Enfim. E aí eu vou contar um pouquinho mais dedicada, né, esse processo do mestrado, que tinha muito como um objetivo geral, né, principal, aprender com os modos de vida e os desejos em arquitetura e urbanismo experienciados em 3 cidades,
que eram cidades pequenas, são cidades pequenas aqui da microrregião de Pelotas, né? Arroio do Padre, Morro Redondo e Turuçu, a fim de sugerir pistas que pudessem sensibilizar a ação dos arquitetos e urbanistas na contemporaneidade. Esse objetivo geral, ele se desdobrou em 3 específicos, e aqui se deram, né, os procedimentos e os produtos cartográficos. Embora toda a dissertação tenha sido uma cartografia, né, e aqui eu demarque 3 produtos cartográficos, eu gostaria, e acho que o mais expressivo, assim, enquanto cartografia, é esse miolo, né, que é a composição das experiências, que eu chamei de o fio de Ariadne, muito associada à questão da mitologia, da fabulação. E aqui eu buscava tornar perceptível singularidades, diferenças e subjetividades das cidades pequenas a partir da experiência da pedagogia da viagem. E aí eu vou contar um pouquinho sobre, bem brevemente, sobre cada uma das experiências, né? E aí se desdobravam. Cada cidade, né, estava relacionado a um mito. Então, Dionísio, Diomedes, Hefestos e a Ágora, que era Pelotas, né? Então, assim eu pensava em percorrer esse fio de Ariadne para sair desse labirinto, né? Bom, então nessa experiência, né, bem da pedagogia da viagem, primeiro eu tinha minha bagagem, né, que eu entendia como meu processo de territorialização. Estava pautada pelo plano extensivo, ou seja, eram as coisas que estavam dadas, né, as informações históricas sobre a morfologia, sobre o toponímio, sobre a demografia, a legislação da cidade. Então, era uma bagagem para eu pré-conhecer e estruturar um conhecimento sobre essa cidade que eu iria experienciar. Aí depois tinha o momento da viagem em si, né, que se dava pela a composição de um plano intensivo, que era essa experiência corporal, que buscava capturar trajetos, também cenas. E aí, então, eu descrevi isso através de um diário de bordo e também de coletâneas de fotografias. Esse era um processo de desterritorialização, para mim muito intenso, porque visitar cidades não foi um momento muito fácil, assim, foi um movimento que teve que ser bem enfático, assim, do Edu, tipo, tá na hora de ir para as cidades. E o mapa, né, essa minha cartografia, eu reconhecia como o encontro, né, entre o plano extensivo e o plano intensivo. E tinha como produto cartográfico uma fabulação, né, com alusão aos mitos. Me parecia, nas minhas inúmeras tentativas de fazer um mapa mais desenho, representativo, que ele sempre ficava insuficiente. Parecia que eu não conseguia capturar as pessoas para que elas lessem essa minha cartografia com o tempo, né, com a reflexão que precisavam. Parecia que nessa representação mais tradicional, as cidades pequenas pareciam sempre insuficientes, assim, sempre se passava para a folha seguinte muito rápido. E me parece que através desse outro produto cartográfico, né, de um mapa escrito, que eu consegui aprender um pouquinho mais os meus espectadores, assim, então, e falar um pouquinho mais sobre esse território. Bom, aí, contando brevemente sobre as experiências, né, Morro Redondo, aqui eu tenho esse mapa síntese de cada uma das experiências, que era muito uma provocação para mostrar esse momento de captura, né, que não é uma cartografia para todo sempre, né, era um registro muito dessa experiência, né, e essa experiência tinha acontecido num dia de sol, em janeiro, eu tinha chegado até a cidade de carro e eu tinha percorrido a cidade de bicicleta, né? E aí, talvez, nesse momento aqui da apresentação, eu me dei por conta que só uma das 3 cidades eu percorri a pé mesmo, né? Como uma caminhada. Embora esse percurso se deu por bicicleta, porque era uma extensão muito grande, assim, para percorrer num dia, e, enfim, se deu cheio de paradas e capturas e registros fotográficos e conversas. Eu também não fiz sozinha, fui acompanhada por uma colega arquiteta.
foi, né, o principal meio de deslocamento foi realmente a bike. E aí, essa experiência está registrada num capítulo desse livro, que acho que é um conjunto, assim, de várias experiências cartográficas, que está disponível no Zoom. Então, fica aqui uma sugestão. A outra experiência, em Arroio do Padre, foi mais desafiadora ainda. Aconteceu num dia de chuva, e o percurso ele acabou sendo todo feito de carro, né, com uma duração assim super curta na cidade. Quando a gente chegou, eu também não estava sozinha, estava com uma colega arquiteta, e quando a gente chegou nessa cidade, né, como estava chovendo e como ele não é bem um núcleo urbano assim mais tradicional, ele se dá muito ao longo desses eixos. Arroio do Padre é uma cidade nucleada, né, polinucleada, então se entende que esse é o núcleo central, onde estão os bancos, a igreja, né, a escola, e aí se percorreu como um todo e depois se pretendia fazer um percurso caminhando, mas aí a gente foi abordado pela polícia, né, como que nós estávamos fazendo lá, fotografando, enfim. Tem muito essa questão também de como chegar na cidade, né? Se tu chega a pé, é uma percepção dos moradores. Se tu chega dentro do carro fotografando, é outra. Talvez hoje eu tenha mais maturidade para olhar isso, mas naquele momento eu não me senti bem para seguir cartografando o território e a gente veio embora, assim, sem colocar o pé no chão lá. E aí também essa experiência, né, eu registrei como uma cartografia de insegurança nesse ensaio da Picho, que também tem coletâneas, e acho que o registro fotográfico me ajudou a produzir essa cartografia, que poderia ter sido muito mais potente se tivesse a caminhada junto. E aí, em Turuçu, que era uma cidade assim, super desafiadora para chegar, porque ela não tem ônibus para ela, mas vários ônibus passam por ela, né? Fica entre Pelotas e Porto Alegre. Então, qualquer ônibus que faça esse trajeto para em Turuçu, mas ele não tem uma rodoviária específica, né? Então, era uma infinidade de possibilidades e, ao mesmo tempo, nenhuma, né? Então, a resistir, demorei muito para ir até Turuçu. E aí também não fui sozinha, fui com o Henrique, meu companheiro, fui num sábado, estava um dia com sol assim rachando, né? Como vocês podem ver, o entorno dela é super árido, assim, é um descampado, e dentro percorrer ela foi assim um verdadeiro oásis, né? Cheio de alamedas, foi realmente uma experiência bem interessante. E talvez por ter sido essa experiência assim a pé, eu acho que ela talvez seja a cartografia mais potente do meu trabalho, assim, posso olhar isso dessa forma hoje. E a gente registrou, né, essa cartografia e também um resumo desse miolo da pesquisa, né, intitulado do fio de Ariadne, num artigo na Vitruvius, que também eu compartilho aqui como um dos produtos que podem ser acessados. Bom, e aí para compartilhar como que essa cartografia estava organizada, né, cada território, então aqui está Turuçu ou Hefestos, tinha uma parte da bagagem, uma parte do diário de bordo, as coletâneas, e então apresentavam um mapa, né, que estava em outra fonte, né, e mostrava, assim, esse processo cartográfico. Aqui eu vou passar rapidamente, só para ver que não, esse mapa escrito, ele não era um texto longo, né, mas que, enfim, me parecia que ele conseguiria capturar muito mais as pessoas do que um mapa gráfico. E aqui está as fotografias de Turuçu. Bom, e aí, encerrando, né, esse processo das cartografias da dissertação, eu compartilho que Pelotas era a Ágora, né? Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual caminho exterior em virtude dos caminhos e trajetórias interiores que a compõem, que constituem sua paisagem ou seu concerto. Ou seja, por todos esses territórios que eu estava percorrendo, o ponto de referência, o meu parâmetro, o lugar onde eu parava para escrever e para pensar e comparar e refletir essas experiências, no momento, foi Pelotas. Seguindo,
Agora, um pouquinho mais rápido por conta do tempo, né? Mas uma outra experiência, assim, que foi bem importante para minha formação, foram as pesquisas na fronteira, que aconteceram, né? Aqui está uma linha do tempo nada linear, porque aconteceu nada verdadeira, né? Porque as pesquisas na fronteira aconteceu antes do meu mestrado e depois também, né? Durante e depois. E aí aqui eu queria registrar, né? Onde a gente tinha uma das propostas nesse segundo projeto, que era o projeto das travessias. Acho que muitos dos que aqui comentaram, falaram sobre essa experiência dessa pesquisa em grupo, né? E nós buscávamos atravessar, né, percorrer, caminhar essa linha imaginária da fronteira, muito refletindo sobre os processos de cartografia e da caminhada, né? E aqui tem um artigo conjunto, né, do Edu, da Lorena, da Vanessa, que está aqui presente também, da Thaís, que a gente escreveu sobre essa experiência de caminhar e cartografar na fronteira do Chuí. Aqui eu trouxe os cachorrinhos que estão dentro do carro, né, como, assim, uma imagem super simbólica, né, porque a maioria não estava preso quando a gente fez essas travessias. Aqui estão todas as fronteiras que a gente atravessou, e eu compartilho que a mais desafiadora, não pela distância, assim, mas pelos cachorros encontrados e pelos latidos, foi a travessia entre Barra do Quaraí e Bela União, né? A forma como eu venho pensando e trabalhando esse meu medo dos cachorros é muito numa terapia comportamental, né? Eu sempre crio estratégias para andar no território. Então, eu estou caminhando, encontro um cachorro, mas logo ali tem uma farmácia, uma padaria, algum lugar que eu possa entrar, me abrigar. Então, é com essas estratégias e táticas que eu vou caminhando no território. E aí, nesse descampado, assim, foi bem desafiador, mesmo estando em grupo, né? Uma outra experiência da cartografia que eu gostaria de compartilhar também foi as entrevistas de manejo cartográfico, que tem um texto dessa experiência meu e da Lorena, né, em que a gente também pensa nesse nosso corpo enquanto mulher, né, experienciando esse território, experienciando essa cartografia, e acho que também é uma reflexão, assim, que foi bem importante nesse processo enquanto pesquisadora, que é um processo de formação, né, não de formatação. Bom, na experiência da docência, né, são algumas experiências enquanto professora na FAURB, professora substituta, e também na Anhanguera. E eu queria comentar o quanto a caminhada, o percorrer os territórios, são, assim, essenciais, né, para essas disciplinas que eu experienciei. Um pouquinho antes, estava conversando aqui com a Ana D'Ameto sobre a experiência em paisagismo, trouxe aqui um registro sobre a experiência no planejamento urbano, lá em Candiota, também com as disciplinas de teoria, né, e aí imersa nessas diferentes perspectivas de cartografia, tanto a cartografia lá do geoprocessamento, tanto numa cartografia mais histórica, né, das grandes narrativas dada por essa teoria da arquitetura, nós podemos experienciar, né, na Anhanguera, através de um projeto. Na verdade, está o Gabriel aqui presente também, imagino que a Carol talvez esteja também de ouvido, e junto com o nosso colega pesquisador, o Guilherme, a gente propôs uma experiência, né, de uma caminhografia no Porto de Pelotas. E nesse momento a gente tinha muitas vontades e muitas inquietações, assim, né, muitas influências, como estou apontando aqui, né, mas não só reconhecer essa história por uma grande narrativa, mas também pelas narrativas talvez marginalizadas. Então, nos parecia essencial caminhar naquele território, né, junto com o Guilherme, que é historiador e nos contava muito sobre aquele lugar, mas também com a inquietação de cada um dos alunos para tentar aprender e capturar aquele espaço, né? Então, essa proposta se deu através de uma vinculação do ateliê de projeto escolar, junto com a disciplina de técnicas retrospectivas, né, que era uma disciplina um pouco mais teórica, e se pretendia trabalhar ela de uma forma mais experimental, mais aplicada. Então,
esse artigo, né, que a gente publicou na Picho, contando um pouco dessa experiência, eu acho que resume muito desse processo também, de uma experiência enquanto docente, né, sempre muito influenciada pelos processos de cartografia e da caminhada, né? E aqui nós chamamos, né, de caminhografia, também muito influenciada já pela disciplina de caminografia que o Edu ofertou, né, no Prograu, logo depois que ele veio do pós-doc. Então, já tinha esse nome, né, caminografia, que também foi uma experiência, assim, super enriquecedora, mas bem desafiadora, principalmente pelo desafio de caminhar sozinha até o ponto de encontro. Aqui a gente não tinha, como anteriormente, né, um ponto de saída e um ponto de chegada, a gente tinha apenas um ponto de encontro no meio da tarde. Então, para chegar até lá, era provocado, né, esse deslocamento sozinho. E para mim era muito desafiador, né? Eu sempre tentava corromper isso, marcar com um colega para ir junto, mas né, não era a orientação do professor, então não deu certo em várias vezes. Mas aqui está um registro de um dos dias, assim, que foi uma caminhada coletiva, um dia feliz para mim na caminhada, que foi com um grupo da Prof. Cris, da Católica, e a gente está numa caixa d'água lá no Porto, assim. E eu me lembro nesse processo da caminhada, que a gente trabalhava muito com a escrita coletiva, né? Que eu acho que também tem tudo a ver com esse processo da cartografia, da camiografia, que é essa questão de compartilhar as experiências, de compartilhar as inquietações, talvez muito do que está também naquele artigo coletivo, junto com o Gabriel, a Carol, o Guilherme. E já me estendi bastante, mas eu queria contar para vocês que chego, né, nessa imersão agora no doutorado, e eu proponho estudar duas temáticas, né, as cidades pequenas e a cooperação territorial. E aí, nesse momento, eu me encontro pensando, né, o quanto eu consigo reconhecer a cartografia enquanto um método de pesquisa que tem me constituído enquanto pesquisadora. Então, me parece que é uma questão de reconhecimento, assim, de, né, dar nome, talvez, aos bois. Mas, ao mesmo tempo, me parece que eu não faço jus à cartografia. Porque, principalmente, a questão de eu não conseguir trazer a caminhada junto. Eu acho que essa é o meu principal ponto de dúvida, assim, porque como eu estou estudando esse processo de cooperação, eu estou estudando muito mais numa escala regional. A outra questão também é que eu olho muito mais as normas e as políticas públicas e a macropolítica. Então, tenho me aproximado de uma possibilidade da cartografia das controvérsias, com quem eu tenho tentado trocar muitas figurinhas aqui com a Lorena, que é uma certa operacionalização da teoria Torrede, né, do Bruno Latour, do Venturini, e aí eu volto lá naquele processo, né, de quando eu escrevi o meu projeto para a pesquisa do mestrado, e agora também escrevo um projeto para a pesquisa do doutorado, em como ou qual cartografia que eu vou me aproximar, que eu vou conseguir trabalhar, né? Então, essa semana é minha semana da qualificação, quarta-feira, né? O Edu é minha banca, e acho que adiantei um pouquinho aqui do que eu quero ouvir dele lá, talvez, né? Mas posso ouvir aqui também, em meio a pessoas tão queridas e amigos. E aí, acho que era isso que eu queria compartilhar um pouco, assim, o quanto essa trajetória da cartografia, da caminografia, da caminhada, né, são processos, assim, muito próximos, né, parece que são indissociáveis pensar o caminhar sem cartografar e o cartografar sem caminhar, e o quanto isso tem constituído a minha trajetória, né, muito influenciada aqui pelo grupo, né, e era isso. Vou parar de compartilhar para conseguir ver mais vocês. Tá ótimo, então. Eu também tenho pensado nisso, né? Eu acho que é nessa relação com cartografar cidades, né, Luana? Porque é possível cartografar outras coisas sem caminhar, né? Mas quando a gente vai encontrar a cidade, os lugares, mesmo a própria arquitetura, né? Quando a gente vai
experimentar uma arquitetura, a gente caminha pela arquitetura, pelos ambientes também internos, né? Então, eu acho que tem, na verdade, não é o caminhar, eu acho que é o movimento do corpo, né? O movimento corporal. É aí que está. Eu acho que é um pouco por aí, né? Mas só ia fazer um comentário que eu acho interessante, tu tocou ali, eu não me lembrava, nessa questão de que eu tenho pensado muito também nesse exercício da caminhada, que eu estou oferecendo uma segunda turma, a gente anda caminhando de novo, às quintas-feiras de tarde, que é esses momentos aí, eu não sei como é que tu chamou, mas tu falou ali num dado momento que tu colocou como Pelotas, né? Que é aquele lugar onde tu sempre volta. E eu tenho percebido o quanto é importante na caminhada esses movimentos de deslocamento para ir caminhar ou a volta da caminhada. E, por exemplo, eu caminho com o grupo, a gente está caminhando muito em grupo agora. E eu penso muito sobre toda aquela caminhada quando eu estou indo para casa. Assim, ou quando eu, sabe? E as gurias estão aqui comigo e sabe, ou quando eu estou indo para caminhar com elas, quando eu estou indo me encontrar. Então tem um outro espaço aí, né? Que eu acho que a gente pode pensar sobre a caminhada, um lugar mais expandido, assim, que pode ser na casa da gente, na frente do computador, né? Ou anotando num caderno, e que a caminhada não cessou ainda, né? Que essa movimentação não cessou, e ela é tão mais importante às vezes do que a própria caminhar, em alguns momentos, assim, né? Que esse momento. Eu até contei, eu acho que aqui, quando eu fui para Roma, caminhar com o Careri lá, os momentos mais tensos para mim, mais intensos, vamos falar assim, não ter, intensos, era como eu ia voltar para casa. Porque enquanto eu estava com o grupo caminhando, eu estava seguro. Caminhando, caminhando. Aí quando. E lá na Itália, eu não conhecia os lugares, né? E eu não sabia nada. E era uma coisa assim, eu virava para o lado, tinha ido todo mundo embora. E eu, bah, como é que eu vou para casa? Onde é que eu vou, né? Procuro um metrô, não sei, eu não sabia muito bem. E eu lembro que eram momentos de bastante intensos, assim, né? Principalmente a volta para casa. Como é que eu, né? Qual é o movimento que eu vou fazer? Eu tenho que me agarrar em alguém para eu ir junto, né? E eu dizia, às vezes, quando eu tinha na outra semana, a gente caminhava também semanal, e ele perguntava qual é o momento da caminhada que foi o mais, né, da semana passada. E eu dizia, foi a volta para casa, porque eu não sabia como voltar, às vezes tinha que pegar um ônibus mais um metrô. Então, para mim, né, em outra língua, imagina, até tu, né, tu entender como sair dali. Então, achei isso interessante, assim, que tu colocou algumas vezes, né, quando tu falou. Mas vamos ver, gurias, perguntas para a Luana. Não posso deixar de Comentários. comentar, né, Edu, que essa angústia do retorno, assim, de como voltar para casa. Eu fui numa oficina do Carreri em João Pessoa, Ah, né? eu lembro. E assim que eu encontrei um táxi, eu voltei. É Sim, realmente assim, talvez seja importante eu comentar isso, né? Porque não sei se para todo mundo é tão desafiador e tão difícil assim, mas aquilo de não existe propriedade privada, vamos entrando, os cachorros, né? Para mim, isso tudo era uma coisa assim, nossa, muito difícil, né? E o tá com um grupo, tá com, né? Enfim, não querer abandonar, não querer, enfim, não sabia até que ponto meu corpo ia aguentar, então assim que eu pude, eu escapei, né? Eu acho importante comentar isso, acho assim, que é enquanto interessante isso, porque tem uma questão física tem envolvida, uma né? questão, Física mesmo, né? Agora, a Gabi faz estágio docente comigo, a gente tem um aluno que tem uma deficiência, né? Então, nos levou a pensar tudo isso, porque a gente propôs várias caminhadas. E aí a gente tem aquele aluno
no qual a gente está tendo que adaptar as atividades. Na verdade, ele não caminha com a turma, exatamente, né? Então, é algo que a gente tem discutido, né? Bom, a gente não vai caminhar mais porque tem um aluno que tem uma restrição. Não, vamos caminhar e vamos propor uma outra atividade para ele. Tá, mas ele não caminhou, né? Naqueles lugares. Então, é bem tenso até, né? E eu vi que tu colocou isso, mas a rua é um lugar bastante conflituoso, né, Luana? A Sim. cidade e a rua não são lugares fáceis, né? Não, acho que é sempre uma experiência, né? Acho que É caminhar, enfim, desafio, né? É sempre um acho que temos desafio. histórias múltiplas, né, para pensar, mas acho que eu É, queria pontuar isso, o quanto é difícil e desafiadora e o quanto leva mesmo a uma desterritorialização colocar o corpo em movimento, né? Eu acho que a Paula ia fazer uma questão, talvez eu interrompi, e a Ana escreveu alguma coisa aqui para tá. nós também, vamos olhar. Acho que olha da Ana antes, que ela já tinha colocado antes de eu falar. Ai, Ana, eu também tenho saudade das nossas caminhadas compartilhadas. A gente fez um projeto, foi conhecer alguns parques e praças em Porto Alegre. Também tínhamos o projeto aqui na República do Líbano. Acho que sempre foi muito interessante, assim. E nesse momento, assim, caminhar com uma turma enquanto professora, para mim era essencial ter um ponto de apoio, sabe? Dizer assim, olha, né, eu tenho muito medo de cachorro. Se alguma coisa fugir do meu controle, me ajuda, sabe? Então, poder contar assim com esse apoio sempre foi bem importante. Mas não tenho nenhuma experiência que tenha sido ruim, assim, né? Enfim, acho que sempre deu tudo super certo. A não ser que a gente mapeou todos os cachorros da República do Líbano, né? Depois eles ganharam um cachorródromo no projeto. E isso que a Ana comenta, acho que foi quando a gente pensou nisso que o Edu estava chamando atenção, né? Nesse ponto da volta, nesse retorno da viagem, o retorno dessa caminhada, né? Que está no campo das lembranças. É muito o que eu escolho guardar, o que eu ignoro, né? O que eu vou capturar e o que eu não capturo. Ana, É eu venho importante. pensando muito, eu prefiro pensar, em vez da lembrança, na memória, né? E eu penso que a memória, ela é sempre ativa, né? Isso eu acho que é bem importante, que a gente tem uma tendência a pensar na memória muito imaginada, assim, né? E eu tipo, para quem caminha, passa pelo ato de caminhar, a memória está ali, ela está ativa. Eu tenho memória, né? A minha memória está aqui, sempre maquinando. Então, é algo difícil. E eu acho que é dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar que sim, existem caminhadas, digamos, né, que têm mais intensidade e outras que têm menos intensidade. Né? Agora, caminhando com as gurias, a gente está pensando um pouco nisso, né? A gente está caminhando no centro, pelos bairros aqui de Pelotas, e a gente nota que nos lugares que a gente caminha, que a gente convive, a caminhada é muito menos intensa, porque a gente conhece tudo. No centro aqui, por exemplo, a gente caminhou pelo centro. Não teve graça nenhuma, né? Porque a gente conhece o centro, mas quando a gente caminhou pelo desconhecido, pelas periferias, né? Por ruas que eu disse, gente, eu nunca caminhei nessa rua, parece que a intensidade, né, ela é exatamente isso, Ana. O turista, o estrangeiro, né, parece que ele começa a aparecer. Então, eu acho que sim, é claro que a gente também tem intensidade no lugar que a gente conhece, mas eu penso que tem algumas questões a serem pensadas, assim, né, nessa relação. É engraçado, Edu, porque a pergunta da Ana me fez pensar no que a Luana estava falando, né? Porque a Luana estava falando nessa ideia da pedagogia da viagem e tal. E aí eu pensei que esses dias eu saí para caminhar pela rua, tinha ido fazer exercício, acho que feriado, final de semana, alguma coisa assim. E passei pelos nossos adesivos, Edu, que a gente colou naquela caminhada, que aquela caminhada foi
quase que a gente não falou nada sobre ela, assim, a gente falou sobre outras coisas que a gente estava pensando, né? Mas aí eu olhei o adesivo e o adesivo me fez pensar horrores, assim. Então, tipo, a caminhada reverberou em outro momento, sabe? Não foi naquele momento de caminhada, assim. É engraçado isso, né? Porque ela nos faz pensar depois, numa caminhada que foi super, tipo, a gente, e as casas são iguais, as ruas são pavimentadas, a gente não teve problema para caminhar, mas aí quando eu olho aquela figurinha que a gente colou, eu lembro do que aconteceu quando a gente estava colando a figurinha, e aí, tipo, as pessoas começaram a gritar, dizer que a gente não podia colar a figurinha no lugar, e que aquilo era errado, porque a rua era pública, porque não sei o quê. E aí, tipo, são outras reverberações que aquela caminhada traz, né? Engraçado, me chamou a atenção, porque eu lembrei da Lu, pensei na Luana falando dos cachorros, assim, né? Eu vou só fazer um acréscimo, né? Além de tudo, de ter que caminhar sozinho naquela disciplina, o Edu ainda nos desafiava a jogar com a cidade, então, a intervir na cidade, fazer coisas. Então, assim, era um nível de dificuldade ainda maior, né? Mas é interessante. E realmente, acho que pensar nesses diferentes momentos, né, dessas capturas, não só do espaço, mas também do tempo, é bem interessante para a cartografia. Acho que o Gabriel levantou. Selma, Gabriel. Primeiro foi Gabriel. Vou colocar aqui, na verdade, é sempre tão bom ouvir a Luna, e ela é sempre tão generosa. Então, como ela citou uma experiência que eu tive a sorte, num momento delicado que eu estava passando, de ter a Lu como colega lá na Anhanguera, como professor. E então, como ela apresentou aqui, é interessante o quanto eu sempre achei a Lu corajosa e competente, assim, né? Sempre se desafiando. E ela citou a questão dos medos, né? Para ela colocar esses medos, esses desafios que ela coloca na caminhada, no processo da caminhada dela, que ela está citando a caminhografia também como professora, né? Como a Lu, professora arquiteta e urbanista, né? Então, o quanto ela se desafia, e ter sido colega dela, né? Tive também a oportunidade de ter encontrado a Lu na graduação, e ver esse processo dela nessa caminhada que ela está. Então, me leva a pensar sobre isso, o quanto também essa ideia da memória que está ligada na caminhada, tá para a Lu também esse zelo, essa responsabilidade, esse carinho que ela tem e esse acolhimento com os seus professores, com os mestres, com o Edu, esse carinho que ela tem do grupo de vocês, que ela sempre traz, porque quando ela nos colocou para a gente ter esse desafio, né, a gente tinha as disciplinas num momento super difícil, sendo professor da Anhanguera, então a gente não precisa nem ficar citando mais coisas aqui, né, o quanto é difícil, às vezes, propor uma metodologia para ser aplicada naquele conteúdo, e a Lu foi super corajosa, assim, falou, a gente lá se esmerou para conseguir fazer aquilo num final de semana com o Gui e com a Carol também nos dando força, mas a Lu trouxe todo esse zelo, esse respeito para o que vinha aprendendo, no que o Edu passou, nesse carinho, e traz essa ideia que ela traz, assim, tá no doutorado ali, também colocando novas metodologias, sempre se propondo aprender nessa caminhada que ela está, mas sempre olhando para trás, com esse respeito. Então, também essa ideia da memória que ela traz também, que está na caminhada, também está nessa caminhada dela como professora, para ela trazer esses métodos para os alunos. Ela traz também essa minúcia, às vezes, de trazer os autores, de trazer sempre essa grande vontade de tentar dar conta. E ela se cobra, aí que está os medos também, né? Tem um super Edu que ela cria, né? Ela sofre, Gabriel. Ela sofre. Sofre, né? Imagina o sofrimento, esse momento que antecede. Então é por isso, porque ela olha para o passado e tem todo esse zelo, esse passado que ela traz, né? O Ângelus novo, né? Aí tá. E ela vê um passado e tem essa coisa em um futuro também, como enfrentar esse futuro, como trazer isso para os alunos, né? Essa é a Lu professora, essa caminhada que a Lu faz. Tive a sorte de acompanhar ela em artigo e como professora aí, e agora como alunos lá no Propur. Então, agradecer aí ela
na apresentação também, ela ter citado esse momento super, super feliz de ter encontrado a caminhografia da Lu, ter me encontrado um caminho, né? E aí eu não consigo não comentar, né? Aproveitar dessa minha posição privilegiada hoje. E o Gabriel tem essa cara super jovem, né? Mas ele foi meu professor, não se enganem. Estava fazendo estágio docente, né? Fui tua aluna ainda, Gabriel. Mas é muito bom compartilhar essa trajetória. E acho que uma outra coisa, assim, talvez desse modo de pesquisar, dessa processualidade, é muito também uma questão que o Edu nos coloca de compartilhar, né? A gente compartilhar a escrita, compartilhar os trabalhos, né? Não como uma produção apenas, né? Me parece que não é um movimento assim para, vou só compartilhar o supra-sumo lá do meu resultado final, né? E sempre estar compartilhando os processos, os aprendizados. Então, acho que esse movimento também de compartilhar aqui as publicações foi muito dessa experiência de estar sempre compartilhando os processos, estar sempre colocando em debate o que estava sendo feito no momento em que estava sendo feito, né? Isso, Selma, diga. Oi. Ai, bom, né? Quero te dar os parabéns, né? A gente se reencontrou de novo agora aqui, né? E às vésperas, né, dessa parte importante da tua vida, que é essa qualificação. Mas eu acho que esse examinador externo ele vai ser legal contigo, sabe? Ele vai ser bonzinho, é aquela coisa toda. Eu tenho uma certa experiência com ele de examinador externo de doutorado, sabe? Viu, Ana? Mas assim, parabéns, tá lindo o teu trabalho, tá lindo, lindo, lindo. E assim, eu espero que a gente volte a caminhar juntas, né, por aí, né? Vamos, sim. Vamos ter que fazer. É verdade, né, Selma? É nunca caminhamos juntas. Pois Tanto, nunca caminhamos juntas. Pois é, né? A gente só faz esse caminho, a gente já caminhou junto, sim. Eu acho que já. Claro. Tava em João Pessoa? Tu tava? Não? Não, ali em Pelotas mesmo, quando ela estava fazendo mestrado contigo, a gente fez aquele workshop caminhando no Porto, te lembra? Eu acho que sim, Selma, mas eu quase fugi de várias caminhadas, mas... Não, mas tu estava junto, eu me lembro que, inclusive, tu ficava assim, ó, me ciceroneando na cidade, me dava caronas de um lado para o outro, aquela coisa toda, foi super bem acolhida, sabe? Tu era uma delas, assim, que pegava, que tudo dizia, vai lá, cuida da Selma. Né? Mas vamos lá, vamos aproveitar. Eu não estou conseguindo, né, acompanhar quinta-feira, né? Que eu só vi que o terça e quarta em Pelotas, né? Que eu estou de professora ali. Agora, nessa quinta-feira do 27, eu queria ficar, mas tem esse circuito urbano da ONU, que a gente está participando com as caminhadas da Jane. Então, quero convidar vocês também para participar das caminhadas da Jane no que vem. Porque já tem uma certa tradição, né? Em Porto Alegre, a gente estava pensando em levar até para Pelotas isso aí, né? Dudu, até te falei, né? Porque isso é uma coisa bem legal. Mas vamos lá. Que horas que vai ser? Vai ser na quinta? Na quinta, é na quinta que vem? É na quinta que vem já, né? Às 2h, eu não me lembro o lugar, é lá na Colina do Sol que nós vamos sair. Mas eu não sei o nome da rua, depois eu posso mandar para o pessoal. A gente vai dia sair 27, na Colina do Sol. Que vai estar junto com a caminhada da disciplina. Eu botei tudo no mesmo... É uma pena, porque o circuito urbano é às 7h, eu tenho que estar aqui. Sim, tu falou. É uma pena. Mas tu é quando, Luana? Agora, essa semana, tua qualificação? É quarta-feira. Ai, tá, eu não vou ver porque eu fico nervosa, mas assim... Eu acho que não é aberto lá no Procura. Não é aberto, secreto, não é né? aberto. Mas, são todos secretos lá. É tudo secreto, mas tem link. Mas quem é a orientadora? É a Luciana e a Helenisa. Ah, sim. Ai, mas a Helenisa é um amor de pessoa, né? E olha que não saibam da marmelada que é o Edu ser minha banca, né? Mas o Edu é super crítico. Então, eu sei disso, ele é terrível. Tu vai ver a lista que ele vai... Já estamos aguardando. Mas obrigada pela generosidade, Selma. Eu não conheço a Luciane. Mas obrigada pela generosidade dos seus comentários e vamos marcar mais caminhadas. Vamos sim, vamos marcar da gente caminhar aqui em Porto Alegre também, vamos fazer essa, né? Assim, de pegar e de fazer umas crônicas sobre caminhadas em Porto Alegre. Fazer. Vanessa ou Isa? Não sei quem levantou a mão. Isa ou Vanessa?
Acho que posso começar? Posso Vai. Tá. Então, eu acho que sempre é uma alegria ver a Luana falar sobre o trabalho dela. Eu acho incrível, admiro super. Então, parabéns de novo pelo seu trabalho e pela tua trajetória. Eu acho que mostra muito de quem tu é hoje também, de toda essa construção que tu vem trazendo. Assim. Então, eu acompanhei várias etapas dessa tua trajetória e realmente é incrível, assim, todo o teu cuidado e atenção que tu tem. E olhando a tua dissertação, eu vejo muito como tu traz o teu discurso, né, a questão desse medo, desse receio também de expor esses medos na tua cartografia, porque eu li a tua dissertação, e lá acho que não lembro, assim, de falar muito sobre isso, mas no teu discurso, né, na hora que tu conta pra gente como isso te afetou, né? E aí, às vezes, eu fico pensando também que tinham coisas na minha dissertação que, às vezes, eu também não queria contar, né? Que era da minha caminhada, de eu estar expondo, né, ao perigo, ao desconhecido, e tinha coisas que eu pensava, não, acho que isso aqui é demais eu contar. Mas como a gente deveria pensar isso como algo que deveria estar no trabalho, porque ele faz parte dessa trajetória, dessas vivências, inclusive para a gente pensar lá depois nos resultados e como foi esse processo cartográfico, né? Então, acho que ele tem muito da questão do nosso corpo nesse espaço, e que a gente acaba deixando de lado, porque isso aqui parece ser muito emotivo, não vou trazer. Mas que a cartografia é isso, é colocar o nosso corpo no espaço, é como a gente sente, como a gente é afetado. Então, cadê parece que esse lugar desse corpo nessas narrativas também, assim. Eu fiquei pensando um pouco na minha dissertação também, tinha algumas coisas que eu também não comentava, né? E um outro ponto também que eu queria comentar é da disciplina do Edu, até eu esqueci de comentar isso na semana passada, porque a partir da disciplina da caminhografia, ela trouxe, né, outras propostas que também me marcaram, que principalmente não foi tanto dessa travessia, mas da atividade de jogar com a cidade. E sempre uma atividade diferente. Então, algumas a gente tinha um pouco mais de facilidade para interagir, e outras a gente ficava pensando, nossa, como é que eu vou colar isso aqui num lugar público? As pessoas também vão estar ali me controlando. Então, acho que tem muito também de algo que vem com a gente, do que a gente pode fazer no espaço público ou não, como se tivesse uma regra, né? Isso aqui é permitido, isso não é. Então, a partir desse jogo, a gente repensar também em outras formas de ocupar a cidade e dessas múltiplas interações que a gente pode ter. Não existe alguma coisa que tem que ser dessa forma, né? Mas que causa esse estranhamento também na gente, quando a gente vai ter essas novas ideias, essas novas formas de interagir. Então, a partir desse jogo, a gente pensa como é interessante pensar essa abertura, né, para interagir com a cidade de outras formas, de outras maneiras. Legal, eu acho que foi isso que... Bem legal, Sabe que eu fico pensando que eu acho que nos tira um pouco da nossa bolha, né? Porque se a gente pensar as pessoas da rua, o morador de rua ele tem que achar um lugar para dormir. É muito. Nós vamos brincar na rua, gente, né? Mas o morador de rua tem que dormir na rua. O vendedor tem que botar a sua mercadoria lá, né? Pendurar no poste, sei lá. E também está sujeito a tudo isso, né? É uma outra relação, assim. A nossa, a gente tem medo, mas né? A gente não tem uma dependência, não tem uma obrigação ou uma de vida, né? Mas muitas pessoas têm, né? Então é bem interessante se colocar e ver como é difícil, né? Porque a gente, para colar um adesivo, a gente tem todo esse dilema. Imagina alguém que vai dormir ou que vai vender alguma coisa na rua, né? E tá sujeito a tudo. WhatsApp áudio. Olha, saiu um áudio aí de alguém. Isa. Muito bom estar aqui escutá-lo. Semana passada não deu para eu vir escutar a Vanessa, mas eu queria agradecer por fazer parte também desse grupo que fez parte da minha história e ainda faz.
e dizer que como as caminhadas impactam, né, na nossa maneira de agir e se portar diante da cidade, e enfrentar também esses medos que aparecem. É como se em cada trabalho a gente lesse um pouquinho daquilo que a gente sente também. Então, há sim o medo na cidade. Então, quando a gente enfrenta isso, reconhece, escreve sobre isso, é um pouco de como a gente é mulher na cidade, né? Então, traz essa perspectiva do corpo como um território na cidade, como ultrapassar esses medos e como fazer com que a gente possa existir livremente dentro desse campo, né, aberto que é a cidade. Então, isso é muito potente, isso é muito forte, e enquanto grupo eu vejo que isso tem muita força, porque eu olho vocês também para me sentir parte disso. Então, eu quero agradecer por estar dentro desse processo e me sentir mais forte vendo vocês também junto comigo. E sobre a caminhografia urbana, a disciplina, foi muito legal essa participação e toda a dinâmica que teve e sobre esse jogar na cidade, o quanto que existe possibilidade de estar dentro da cidade e jogar com as pessoas também que possuem outras realidades, né? Foi divertido esse olhar em conjunto e essa construção compartilhada da cidade. E é isso, gente. Obrigada. Ai, eu que agradeço, Isa, Vanessa, coisa boa reencontrar vocês, né? Nem que seja para esses espaços. E eu queria comentar, né, duas coisas, assim. Eu acho que essa não escrita que a Vanessa me chama a atenção, né, sobre os processos do medo, assim, talvez seja muito de uma questão, assim, do que eu quero dar vazão e o que eu não quero dar vazão, né? Eu adoraria, assim, superar, adoraria falar isso no passado, né? Mas está muito ligado ao meu emocional, assim, às vezes eu não tenho medo nenhum, às vezes tenho muito medo de qualquer cachorro. E aí entra muito no que a Isa também comenta, assim, que eu acho que talvez seja uma questão de tirar de um senso comum, né? Sempre que eu for falar de um medo, parece que as pessoas já têm um senso comum sobre o que ter medo no território, né? E aí, quando a gente olha lá para a senhora idosa que tem medo de cair num buraco da rua, e olha para a minha trajetória que tem medo de cachorro, pensa o quanto esse medo, o quanto ele é singular, o quanto é subjetivo, o quanto está muito pautado na experiência corporal e de território de cada um, assim. Então, eu acho que isso também, de certa forma, ajuda a abstrair, a relativizar qualquer tipo de medo, assim. E é bem interessante. E a Isa sempre muito tranquila, né, em todas as nossas caminhadas, né, então foi muito, muito legal. E a Vanessa sempre meu ponto de apoio, né, acho que em vários momentos a gente teve trocas, né, enfim, durante toda a trajetória. Eu estou pensando agora, não sei, me lembrei agora, né, até a Gabi ouviu isso também na nossa disciplina de teoria, que é interessante, a gente está falando de um medo aqui de quem foi realmente para a rua, né? Mas eu tenho percebido nessa geração muito jovem que é talvez seja um medo tão grande, ou um medo de cansar, não sei de quê, que teve grupos, nós propomos algumas caminhadas aqui em Pelotas, muito simples. Teve grupos que não queriam ir ali no Parque Una, por exemplo. Né? Nem era para ir caminhando daqui até o Parque Una. Queriam olhar no Street View. Eu disse, não, mas a gente quer que vocês vão até lá e fotografem o Parque Una. Sim, Nem era caminhada. né? E é interessante porque não sabe, porque tem medo, porque tem preguiça, porque não sabe qual ônibus vai pegar. É bem interessante essa acomodação, né? Eu acho que a pandemia também aumentou isso, né? Uma certa acomodação, né? Que eu vim percebendo, que está relacionada a um medo, mas é um outro medo, né? Não o nosso aqui de pesquisador que foi para a rua e sentiu o medo, né? E tipo, enfrentou ele, ou saiu correndo dele de algum jeito, né? Eu não quero passar na frente da Lorena, mas rapidinho, assim, só para não perder
o fio. O que eu percebi é que, ouvindo vocês falarem, né, e pensando no que a gente está experienciando lá com os alunos, que é uma questão que às vezes é corporal e muitas vezes é psicológica, né? E tanto uma quanto a outra, ela te impõe barreiras, muitas vezes, na caminhada. E o quanto isso causa impactos também no que vai acontecer posteriormente, no que a gente percebe depois. E, enfim, eu ouço vocês e penso em várias coisas, inclusive. É interessante isso, né? Na turma aí da Luana, da caminhografia urbana, nós tivemos uma aluna que desistiu, porque a mãe dela não deixava ela caminhar. Eu disse, como tu te inscreveu numa disciplina que o título é caminhografia urbana? É óbvio que vai ter que caminhar, né? É a mesma coisa que se inscrever numa aula de dança e não dançar. Se tu te inscreveu, né, na aula de dança, tu vai dançar. Se tu te inscreveu para caminhar, tu vai caminhar. O que E já é um aí pouco diferente, né, do que está acontecendo com o pessoal na teoria. Ali na teoria é. Mas é interessante, e é isso, né? A ideia, pelo menos, da cartografia, né, lá desses filósofos meio psicólogos, é bem psicanalítica também, a gente não pode esquecer desse viés. E todo mundo que está aqui relatando questões, né, dá para ver que isso passa pelo corpo e pela mente, né, e por tudo. Lorena. Oi, gente, não vou me delongar muito, mas eu tinha que falar, né? E falar da Lu ouvir a Lu falar, como todos falaram aqui, é especial, assim, né? Dá um quentinho no coração, assim, que é muito bom ver a trajetória dela. Enquanto ela estava falando, eu lembrei muito de ter um documentário francês chamado As Praias de Agnes, em que o título é muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com o que a Luana falou, né? Em que ela diz, se abríssemos as pessoas, encontraríamos paisagens. E eu acho que o que a Luana nos mostrou hoje foi essa abertura dessa trajetória dela e quantas paisagens ela nos trouxe aqui hoje, né? Então, assim, tanto do olhar dela como das sensações, né? E eu acho que muito propiciado por essa caminhada, né? Por esse percurso, por esse desafio do medo ou das sensações também boas de surpresa, né? Então, eu acho que foi, assim, muito interessante, né? Pena que eu não consegui ver de todo mundo, eu tô vendo aos pouquinhos, assim. Mas é muito bom, isso que o Gabriel falou do coletivo, né? Como é bom a gente partilhar desse momento, caminhar junto também é diferente desse caminhar sozinho. Eu lembro quando eu caminhava com a Lu e via um cachorro, ela já ficava, né? Eu era, por exemplo, às vezes o apoio dela naquele momento, outra pessoa. E isso também é muito interessante, né? Então, agora, semana passada eu estive no Rio, e aí eu fui sozinha, e eu estava com medo, porque é o que a gente vê do estigma do Rio de Janeiro, e foi uma experiência ótima, mesmo caminhando sozinha, né? Então, as pessoas que a gente encontra, as situações, elas vão alterando, assim. E aí, Lu, se der para você falar só um pouquinho, eu fiquei muito curiosa na parte, assim, da inscrição, sabe? Que eu tenho uma dúvida muito grande, e às vezes a gente recebe muitas críticas nessa questão empírica, né? Como é que a gente transporta essa experiência nas palavras, na escrita? Como é que a gente consegue reverberar no outro, né? Então, se você quiser falar um pouquinho desse seu processo, como transpor isso na escrita, acho que vai ser bem legal. Era isso, gente. Nossa, Lorena vem, né, com toda essa sutileza e crava uma super pergunta. Brincando, mas acho que é um desafio, né? Porque quando a gente pensa lá na cartografia, ela vai muito contrária a uma ideia de representação, né? E aí eu acho que sempre tem muito essa provocação de propor alguma coisa ativa, sabe? Que consiga fazer com que cada um vai ler aquilo que está escrito de uma forma, sabe? Vai ser capturado. Eu acho que tem uma questão que está lá, talvez nesse processo bem da minha tentativa lá com as cidades pequenas, em como que eu ia cartografar e fazer, assim, conseguir aprender a atenção das pessoas naquele processo, né? Que cartografia seria essa? Seria um ato político, um mapa, um texto, né? Pensando nas diversas formas que pode assumir uma cartografia. E eu acho que é sempre super desafiador, assim, e não sei se teve uma boa acolhida, sabe? Ou
se eu fiquei satisfeita com o produto, porque tem sempre uma questão muito sensível, muito subjetiva implicada. Então, por exemplo, até pensei em colocar e dependendo do tempo eu iria ler, né, para vocês aqui aquele meu mapa texto. Mas para mim esses processos mais afetivos é muito difícil eu conseguir ler, sabe? Eu consegui dar voz para aquilo que eu escrevi, porque eu acho que é uma coisa que se descola, sabe? E eu não consigo mais, enfim, ter uma leitura única, assim. Acho que essa questão da inscrição, assim, a forma como a gente vai entregar o nosso produto para as outras pessoas é uma coisa que nos preocupa muito, né? Em como o outro vai pegar o nosso texto, pegar a nossa cartografia, e não tem uma resposta, assim, né? Eu acho que é contar bem isso, assim, o quanto é essa coisa processual e muito de compartilhando as partes, né? Acho que isso que tu comenta, Lorena, né? Se abríssemos pessoas, encontraríamos paisagens, né? Acho que ao momento que a gente abre as pessoas, né, nós somos constituídos pelos territórios que experienciamos, pelas pessoas que encontramos, e cada um, a partir dessas experiências, vai ler ou vai interpretar as nossas cartografias de uma forma, assim. Eu acho que tentar deixar esses processos o quanto mais aberto possível é o melhor, assim, né? Mas é um desafio pensar como que eu acho, Lorena, que essa é uma preocupação muito da nossa área dos arquitetos, sabe? Se a gente for olhar as pesquisas dos antropólogos, dos historiadores da história oral, dos pedagogos, eles não têm esse policiamento, entende? Né? Ou das artes, né? Mas vamos falar aí, os antropólogos fazem narrativas, né, dos lugares, da experiência naquele lugar, da cultura e tudo mais. Mas é que eu acho que a nossa profissão, ela tem esse nosso pé do engenheiro, esse pé técnico, né, tradicional. E eu acho que é esse pé que é puxado, assim, né, e que nos dá um certo medinho, assim. Que nos é cobrado também, né? Então, eu assim, acho em que bancas, em tudo isso, parece que a nossa narrativa, por ser arquitetos, não se equipara, por exemplo, não se equipara mesmo a um antropólogo, mas parece que não é validado. E aí a gente tem que ficar reforçando isso, né? Dá um incômodo. Assim. É porque o projeto de arquitetura, ele é representação, ele é o desenho, toda aquela história do desenho nos planos e tal, influencia a nossa forma de pensar e de ler alguma coisa, né? Essa ideia dessa montagem ou do mapa, que é isso que a Luana levou um tempo para conseguir escrever o mapa, né? E a gente se dá conta que o mais interessante é o que é o escrito sobre o mapa. E até é mais interessante que as próprias imagens, fotos, que nós ainda somos muito presos no monte de foto, né? De imagem, de foto, ou desenho, né? Antigamente era desenho. Então, mas eu acho que tem muito dessa formação mesmo, né? Nessa coisa desse desenho dos planos, né, mongianos, e não sei, e essa forma de representar o mundo, eu acho que acaba influenciando também. E agora, Edu, tu pegou um gancho, né? Eu quero pegar o gancho. Essa disciplina do estágio que eu fiz foi em SIG em urbanismo, né? E cada vez que eu estudo, quanto mais eu estudo SIG, o Sistema de Informação Geográfica, as bases de geoprocessamento, mais eu acho parecida os princípios da cartografia. Pode ser muito doido pensar e falar isso, mas é que tem um processo de escolha tão grande do que vai ser mostrado, sim, como vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado, né? As distorções das formas, desde a escolha de qual é a projeção, qual é o datum, qual é a cor, qual é, né, o que aparece, o que não aparece, qual a hierarquia, qual é a leitura, qual é a dinâmica de cada mapa, que me parece, assim, que é cartografia, sabe? Eu já, talvez por estar mergulhando em diferentes mas tem uma possibilidade, Luana, nos últimos tempos eu percebo que muitos pesquisadores
do campo da representação digital, da parametria, né? Esse pessoal que a Vanessa está lá perto, lá na USP, que trabalham com toda essa área aí da, né, geométrica e tal, tem uma aproximação muito forte com as cartografias, com essas narrativas, né? E também desse campo aí, desse mapeamento, né, mais quantitativo até. E eu venho percebendo muito essa sobreposição e esse interesse, né, por esse lugar. E é bem interessante pensar isso. Né? Pensamos muitas coisas hoje, né? Muitas coisas, muito feliz com a presença de todo mundo, gente. Coisa boa. Então tá, né, pessoal? Não sei se temos mais perguntas. A semana que vem, a gente tem um convidado que é super engraçado. Ele tem o mesmo nome meu, mas não sou eu. Sempre gera uma confusão. Ele é um professor lá da Bahia, lá de Salvador, e é estranho porque acontecem até artigos dele que vem para mim o parecer do artigo. Eu digo, mas não fui eu que escrevi isso. Porque ele trabalha com cartografias também, lá em Salvador. Ele foi orientando da Paola Jades, né? O Edu Rocha. E ele também chamou ele de Edu Rocha. Né? Eu acho que até na propaganda da semana que vem eu vou ter que colocar UFBA do lado, assim, porque senão vai gerar toda uma coisa a ele mesmo que vai falar, né? Eu achei que tu E é interessante que ele pediu, ele viu, ele me mandou um e-mail que ele queria participar, porque ele está fazendo mapas, ele trabalha muito com essas a coisa da Afro lá em Salvador, os terreiros de Umbanda, e é meio que sobre isso que ele eu acho que ele vai falar semana que vem. Então, a gente tem um convidado externo. Depois, eu acho que é a Lorena, não me lembro mais. Depois é a Lorena, na outra, né? Eu nem sei qual segunda mais, né? Mas está indo para o fim agora. Depois da eleição, gente. Então, espero que assim, a gente esteja em ótimo humor. Tomara, eu tenho medo. Tenho medo aí. Ai, para fechar com esperança, e para dizer o quanto especial é esse momento, eu queria compartilhar uma frase do Paulo Freire aqui. A alegria não chega apenas do encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Seguimos sempre com Viva do Edu, sempre juntas. Acho que é muito, muito potente estar nesse grupo. E agradecer, encontrar todo mundo aqui, coisa boa. Agradecer o convite e os encontros. Legal, muito obrigado, hein? Luana, gurias, né?